Isaías capítulo de número 40, versos de número 31, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Meus irmãos, vamos fazer uma breve oração, vamos apresentar a Deus essa palavra, vamos orar. Peça para que Deus, o Senhor, continue a falar aos nossos corações. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Deus Criador dos céus e Deus Criador da terra, lava sobre a canarábia, suibicanta, lavacê, lava sobre a dos calamanos, subianda, lavaia, ó Deus soberano, Deus poderoso, aqui está, meu Deus, a tua palavra que é como um martelo que esmiuça a pedra, ó Deus poderoso, fala, meu Pai, nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Pai, meu Deus, mas todavia aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Senhor. Ó meu Deus, abre a porta do nosso coração, lá que sobe o final, lá bracei o final, suribiana, lavaia, e permita, meu Deus do céu, que a tua palavra venha penetrar no profundo da nossa alma, meu Pai, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda barreira, que todo impedimento, todo que não provém de Deus, em nome de Jesus, saia do nosso meio, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que bênção. Igreja, uma palavra gloriosa para nós. Aqui está o tema da nossa campanha, a força que vem por intermédio da espera. E quando nós olhamos para a situação a qual nós estamos vivendo hoje, no mundo, no século 21, nós podemos olhar para essa palavra e ver que essa palavra é um conforto, para todos os crentes, para todos aqueles que têm depositado a sua fé, a sua confiança no Senhor, têm depositado a sua confiança em Deus. Porque, meus irmãos, estamos vivendo dias onde a esperança de muitos tem naufragado, onde muitas pessoas têm perdido a fé, a sua fé tem se exaurido, mesmo que se tenha dito, falado muito de fé, muitos que têm pregado demais a fé, e a fé de muitos tem, infelizmente, tem evaporado. E veja que um dos motivos porque nós temos perdido a nossa fé, na verdade não é complexo, a situação que é muito simples, porque o apóstolo São Paulo, ele escreveu na sua segunda carta aos Tessalonicenses, se não me falha a memória, capítulo 2 ou capítulo 3, acho que capítulo 3, verso 2, ou capítulo 2, verso 3, o apóstolo São Paulo, ele diz para nós que a fé, ela não é de todas, não é de todos, e lá em Coríntios, no capítulo de número 12, em 1 Coríntios, ele diz que a fé, ela é um dom, ou seja, a fé, ela precisa ser buscada, e aquele que tem fé precisa ser exercitada. Então, quando nós falamos de fé, que a fé ela tem sido naufragada, que as pessoas têm perdido a fé, meus irmãos, porque a fé ela precisa ser colocada, na verdade, numa pessoa certa. A nossa fé ela precisa ter um objetivo. E hoje, na verdade, eu sempre falo isso, desde a década de 70 para cá, a gente tem ouvido falar, temos ouvido pregação, temos estudado em teologia,
acerca de uma teologia que foi introduzida, né, nas escolas teológicas, nos seminários, né, chamado Teologia da Prosperidade. E creio que muitos já ouviram falar acerca da teologia da prosperidade, e a partir da introdução da teologia da prosperidade, foi desviado, né, foi feito ali uma bifurcação acerca da fé, que é a fé dos crentes, né? O próprio escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 2, né, o escritor aos Hebreus diz que todos nós que servimos a Deus, nós precisamos olhar expressamente, unicamente para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então o escritor aos Hebreus, ele diz categoricamente que Jesus, ele é o autor da fé, ele é o autor da fé, e ao mesmo tempo ele é o consumador da fé, ou seja, inicia nele e se consome nele, finaliza-se nele. Só que a partir da doutrina da prosperidade, a fé das pessoas fora desviada para outro Senhor, que não é mais o Cristo, que não é mais o Salvador de alma. Agora é para o outro Senhor, que no capítulo 6, no verso 24 do Evangelho de São Mateus, dá o nome a ele de Mamon, que é o Senhor, o Deus da prosperidade. Então o Senhor Jesus, ele diz que a igreja dele não pode servir dois senhores. Nós servimos a Deus ou nós servimos a Mamon? Nós vamos alegrar um ou entristecer o outro? Por que eu falo dessa maneira? O objetivo de muitas pessoas hoje está na igreja, de muitas personalidades em todas as áreas, de estar na presença de Deus ou se intitulando, entre aspas, agora cristão, agora evangélico, ou enfim. Isso é um evangelho de fachada, porque todos aqueles que se chegam a Cristo, como no meu caso, como no caso da minha esposa, talvez de algumas outras pessoas aqui, talvez nem de todos, mas quando nós se achegamos a Cristo, o evangelho, na verdade, significa boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Então o evangelho ou as boas novas vai trazer naquele que o ouve, naquele que empresta o seu coração para ouvir novidade, para ouvir a boa nova, vai haver uma mudança, vai haver uma transformação. Até mesmo, por exemplo, quando nós estamos numa sala de aula, que nós temos uma visão numa matéria, numa situação, numa forma, mas quando um professor que é técnico, que ele tem ciência, que ele conhece aquilo que ele está falando, que ele esmiuça simplesmente aquilo que nós conhecíamos ou que nós acreditávamos, nós vamos fazer isso e lançar na lata do lixo. Nós vamos agora, a partir daquele momento, idealizar aquilo que o professor explicou, porque ele explicou com fundamento, com base. Então nós vamos mudar agora a forma de nós vermos, a forma de nós olharmos para a situação, e nós vamos viver agora aquela situação como algo novo na nossa vida. Nós vamos ensinar, nós vamos instruir, nós vamos explicar agora com base, com referência, porque aquilo foi passado para nós. Então, quando nós não conhecemos o evangelho, que nós estamos no mundo, vivendo na idolatria, vivendo no engano, na mentira, no jogo, na prostituição, na vaidade, em tudo que o mundo oferece para nós, né? Que para quem é carnal, o mundo é bom demais, né? Eu já ouvi pessoas falar: não, eu não quero sair desse mundo, não quero nem ir para o céu, tampouco para o inferno, o mundo está bom demais. Só que o infeliz, né, o analfabeto espiritual, ele esquece que ele é um mero mortal, que amanhã ou depois, ou daqui a pouco, ele vai morrer. E por essa opção dele de não escolher nem o céu nem o inferno, ele vai para o inferno automaticamente, porque nós só vamos alcançar a Deus se for por intermédio do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz para nós no capítulo 14, no verso 6, né, do Evangelho de São João, né, ele diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não for por intermédio de mim, diz o Senhor Jesus. Então, se nós ficamos neutros, não, eu não vou ser
ser crente, também não quero ser crente, também vou dizer que eu não sou crente, eu vou ficar no intermediário. Não existe intermediário, só tem dois caminhos: você serve a Deus ou você serve o diabo. Você anda com Deus ou você anda com o diabo. Pastor, não, mas eu não jurei fidelidade. Não importa, porque você está comendo do que Ele coloca na tua mão para comer. Não, pastor, mas quem me dá é Deus. Não, você está sendo grato a Deus, você está sendo fiel a Deus, você está sendo dizimista a Deus, você está fazendo voto a Deus, você está adorando o Senhor, você está se prostrando, agradecendo Ele por tudo que Ele está fazendo para você. Então você está servindo ao diabo, você está dando dízimo para o diabo, você está comendo daquilo que Ele te dá. É simples, não tem como a gente tentar entender as coisas, é muito simples, não tem complexidade. Então observa que o mundo hoje, os pregadores, os pastores, têm introduzido, isso infelizmente chegou até aqui em Uruaçu e vai chegar em tudo quanto é lugar que existe, porque é o plano do diabo cauterizar a mente das pessoas, enganar as pessoas, O apóstolo São Pedro mesmo, lá no capítulo 2, da sua missiva ou da sua carta, o apóstolo São Pedro, ele diz para nós categoricamente, no capítulo 2, no verso de número 2, 1, 2 para frente, ele fala para nós de que forma. Veja, ele fala que foi introduzido dentro das igrejas doutores. Doutor é o que? São pessoas que ensinam cirurgicamente, que instrui, que tem conhecimento naquilo que ele faz. Então foram introduzidos dentro das igrejas doutores que vão introduzir na mente e no coração das pessoas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que vão fazer as pessoas, por intermédio de crer naquilo que eles pregam, vão fazer a pessoa se desviar do caminho da verdade, deixando de crer no Evangelho e dando crédito às fábulas, às mentiras, aos enganos, e muitos seguirão os tais. Então, muitas pessoas hoje, graças a Deus que não são todos, graças a Deus que eu não caí nesse laço, estudo, mas não caí nesse laço, mas muitos caem. Por quê? Porque eles têm um objetivo, e o objetivo desses que estão introduzindo falsas doutrinas é cauterizar a mente das pessoas, é enganar as pessoas, fazer as pessoas ser ovelha, do seu aprisco, não do aprisco de Cristo, ter as pessoas como sua, para poder se beneficiar da lã, para poder se beneficiar da gordura das ovelhas, e nada mais além disso. Você tem que ser fiel à igreja, fiel a mim, com a tua oferta, o teu dízimo, o teu voto, e tranquilo, não importa o que você faça, nós vamos para o céu, porque Deus quer te abençoar, o Senhor quer te enriquecer, Deus quer te prosperar. É só isso que se ouve hoje: a prosperidade, é bênção, é vitória, é milagre, é só isso. Mas o Evangelho de Cristo, como eu falei antes, ele exige daquele que ouve, daquele que aceita o Evangelho. A primeira coisa que ele exige de nós é uma palavra chamada renúncia. É uma palavra chamada renúncia. Ou quando nós olhamos para o grego, no original, tem uma palavra que muitos já falou, ouve, tem até gíria que fala acerca, que chama metanoia. Uma palavra chamada metanoia no grego, que essa palavra traduzido para o nosso português significa mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de direção. Então, ou seja, se a minha mente agora ela está com Cristo, se agora, como o apóstolo São Paulo falou na sua missiva, na sua carta aos Coríntios, ele diz que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo não é agora, não é mais para mim, mas eu vivo a vida agora para Cristo. Cristo está vivendo em mim. Então, se Cristo está vivendo em mim, eu preciso ser um novo homem. Aquilo que eu praticava, que eu vivia, eu não vou viver mais. Aquilo que a irmã vivia, que ela praticava, ela não vai viver, ela não vai praticar mais. Por quê? Porque agora ela
ela vai ter conhecimento da verdade. Ela vai ser confrontada agora. A palavra de Deus vai confrontar as nossas atitudes. É por isso que em 8,32 do Evangelho de São João, a palavra de Deus diz para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu chegar aqui na igreja com um curso básico, veja bem, é o que está acontecendo hoje. Se eu chegar aqui na igreja com um curso básico de finanças, de economia, e vou chegar com um curso de teologia, e vou perguntar: meus irmãos, vocês querem que nós aplicamos o quê? O curso de finanças, de economia, ou vocês querem um curso teológico? Acho que para ser mais rápido a implantação, a gente não vai levantar nenhuma mão, uma mão só, vamos levantar duas, é pouco. Vou levantar o pé esquerdo, o pé direito, porque eu quero aprender acerca de finanças, de ganhar, de ficar rico. E é isso que está sendo dado, é isso que está sendo plantado para as pessoas. Não está havendo pregação, não está havendo uma palavra, ela não está sendo introduzida, presta bem atenção, na mente, no nosso coração, para haver uma mudança na nossa vida, para nós vivermos como homens de Deus, como mulheres de Deus. Nós estamos vendo como mais um membro de uma sociedade, de uma comunidade, e ponto final. Não está havendo cura, não está havendo libertação, não está havendo batismo com o Espírito Santo, não está havendo pessoas buscando dons do Espírito Santo, dom de língua. As pessoas não estão preocupadas mais com as coisas que estão na Bíblia. A nossa preocupação é como ganhar dinheiro, é como ficar rico, é como ser abençoado. E eu quero dizer, resumir, talvez 2, 3 palavras, que a forma de você ser abençoado é você ser fiel a Deus. Acabou. Ser fiel a Deus, não tem mais como você ser abençoado a não ser fiel a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Seja fiel a Deus. Pronto, acabou. Seja fiel na tua oração, seja fiel na sua devoção, seja fiel no seu jejum, seja fiel na sua responsabilidade, no seu compromisso. Seja fiel com a sua esposa, seja fiel com o teu esposo, seja fiel com a igreja que você congrega, seja fiel com a doutrina. E a doutrina, muitos não gostam de ouvir, mas doutrina é ensinamento. O que nós estamos fazendo aqui é uma doutrina, doutrinação, ensinamento. Muitos não querem saber de ensinamento, que ensinamento não convém. Por quê? Porque ninguém quer mudar mais, está satisfeito do jeito que está. E veja que tudo isso traz em nós, de uma certa forma, porque nós estamos na igreja para querer que Deus abençoe a nossa vida, só que nós não estamos querendo fazer nada para Deus. Então isso vai chegar uma hora que vai trazer uma fadiga, vai trazer um cansaço, uma inércia, uma indolência tão grande, que isso vai fazer com que as pessoas comecem a se distanciar, como as pessoas começam a recuar, né? Jogar recuado, né? Vou começar a voltar para trás aos velhos rudimentos. Hoje o que é de gente que está fraco: eu estou fraco, eu estou cansado, não estou aguentando, eu estou fraco. E eu digo aos irmãos, em nome de Jesus Cristo, ouça isso, que isso é o diabo trabalhando na tua vida, porque eu nunca vi ninguém dizer: puxa vida, comecei a trabalhar agora, tem 3 anos que eu comecei na minha vida a trabalhar, sou jovem, mas já cansei, vou deixar de trabalhar, vou me aposentar. Eu nunca vejo ninguém falar: olha, hoje acordei cansado, não vou trabalhar, porque ele sabe, se ele faltar, ele vai perder dinheiro, ele vai ser mandado embora, vai descontar o feriado, vai descontar o final de semana. Ele não está cansado, o trabalho não traz fadiga. Só que impressionante que a gente vira ao culto uma vez, 2, 3 na semana, chegar atrasado, já depois de quase 2 horas o culto está rolando, já faltando meia hora para acabar. Estou cansado, estou fadigado, não vou mais para a igreja, está um peso, o negócio está chato. Primeiro, nós temos que tomar vergonha na nossa cara, ou nós temos que consagrar a nossa vida a Deus e pedir para o Senhor repreender o diabo da nossa vida, porque a gente não abre mão do nosso casamento,
a gente não abre mão da esposa, do esposo, a gente não abre mão dos nossos bens, nada disso nos fadiga. A gente não abre mão do trabalho todo dia ali, mas de vir uma, duas ou três vezes, quiçá, na casa de Deus, é o fim. Eu quero dizer, a Bíblia mostra para nós que nós não somos obrigados a servir a Deus. Só que a Bíblia diz, se a gente colocou a mão no arado, nós não podemos olhar para trás, porque aquele que olha para trás, o Senhor Jesus fala por intermédio de São Lucas, que aquele que põe a mão no arado não é apto para entrar no reino dos céus. Eu estou com a mão no arado, mas eu estou olhando para trás. Eu estou com a mão no arado, eu estou olhando para o lado. Eu estou com a mão no arado, eu estou olhando para fulano, para ciclano. E olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Quem está olhando? Então, se nós estamos sendo enganados por intermédio de falsos ensinamentos, a palavra de Deus ela vai nos confrontar, como talvez está confrontando alguém nessa noite. E tudo isso, se não foi explicado e ensinado, isso vai trazer para nós uma confusão, isso vai trazer discórdia, desentendimento. E então eu vou pensar, peraí, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar Jesus? Você tem que aceitar Jesus, porque só estar na igreja não é o suficiente, só ser batizado não é o suficiente, só tomar ceia não é o suficiente. Você precisa aceitar Jesus. O que o apóstolo São Paulo ele fala para nós lá na sua missiva aos Colossenses, no capítulo de número 3, no verso de número 1. Olha só o que Paulo fala: se é que já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra, à direita do poder, à direita de Deus. Então ele veja bem como que ele fala: se é que já ressuscitaste com Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque quando nós aceitamos a Cristo, que nós vamos batizar, o batismo tem um significado triplo, que significa morte, sepultamento e ressurreição. Então ele diz: se é que já ressuscitaste. Por quê? Porque então ele vai entender que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós morremos para o mundo, que nós somos sepultados e que agora nós ressuscitamos. Por isso que ele diz: se é que ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas de cima. Não é de cima da laje, do telhado, do prédio, da cobertura, do triplex. Não, ele está dizendo para nós pensar nas coisas superiores. No verso 2 do mesmo capítulo 3, ele diz: se é que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, não as coisas de baixo. E nunca houve na face da terra uma época onde as pessoas estão tão envolvidas com as coisas da terra que não estão preocupadas com a volta de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que é necessário: que a volta do Senhor, meus irmãos, a volta de Cristo, ela não vai rachar a terra no meio, não vai abrir céu, não vai cair fogo, não vai chacoalhar o mundo, a terra não vai entrar em erupção como se fosse um vulcão. Não vai ser nada disso. Ué, pastor, mas a Bíblia, calma, cada coisa no seu tempo. No capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus ele é claro, é categórico em dizer para nós que presta atenção, ele diz assim: como foi nos dias do patriarca Noé, assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Opa, então peraí, como foi nos dias de Noé, assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Aí então vai chamar nossa atenção, mas quem não conhece, quem foi Noé? O que Noé fez? O que aconteceu nos dias de Noé? A nossa mente, ela vai ficar agitada, ela vai querer resposta, ela vai ser bombardeada de perguntas. Então nós vamos para a Bíblia.
Então nós vamos lá em Gênesis no capítulo 6, 7, 8, 9, 10. E lá a Bíblia vai falar a história de Noé. Aí o contexto, de uma forma geral, presta atenção, vai mostrar o mundo como hoje. Vai mostrar o mundo como nós estamos vivendo hoje. O mundo antigo, o primeiro mundo. E ele vai dizer que naquele mundo o povo comia, bebia. Hoje nós comemos, bebemos. O povo comprava, vendia. Hoje nós compramos e vendemos, negociamos. A Bíblia diz que o povo casava e dava-se em casamento. Hoje casamos, muitos estão querendo casar. Natural. E aí ele diz: até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, nós podemos dizer, a única coisa diferente que houve nos dias de Noé foi apenas umas trovoadas, o tempo escureceu e daqui a pouco começou a chover, que era natural, é natural chover, né? Para nós não é um bicho de 7 cabeças, estamos acostumados com chuva. Então começou a chover, só que a chuva foi intensa. Começou mais um pouco à frente, abriu o abismo da terra, a água saía de baixo e a água descia de cima. Então Noé estava na arca com a sua família. Noé então ele foi salvo do mundo antigo, do dilúvio que veio no mundo antigo, do juízo de Deus que foi manifesto no mundo antigo. Aí Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele falando para nós, como foi lembra do dia de Noé, no dia da minha vinda vai ser como foi no dia de Noé. Então ele está dizendo, todo mundo vai estar tranquilo, naquele churrasco, sabe? Todo mundo vai estar lá bebendo, todo mundo vai estar comendo, outros vai estar comemorando, preparando a festa do casamento. Outros vai estar se alegrando concluindo a casa para morar. Outros vai estar se alegrando pegando a chave do carro novo, sendo tirado lá o pano de cima do carro zero, a primeira foto. A mulher talvez estará lá no parto, tendo um filho, naquele exato momento, quando de repente vai começar a sumir gente, desaparecer pessoas. E agora? O que aconteceu? Ué, está sumindo gente? Está sumindo pessoas? Espera aí, na igreja sumiu 1, 2 pessoas. Alguém na rua aqui no bairro sumiu uma pessoa, está dando falta de uma. Lá no outro bairro sumiu mais 2. Lá no outro bairro sumiu outro. Ué, mas tão pouco assim, né? Você pensa que o céu é o quê? Pensa que é casa de caridade? O céu é só para quem tem compromisso com o céu, é só para quem faz a vontade de quem está no céu. O céu não vai ser para todo mundo, é para todo mundo, mas todo mundo não quer. Então vai começar a sumir. Aí quando começar a sumir, que começar a ter nas redes sociais, na televisão, você vê no seu celular, no tablet, no smartphone, meu Deus, isso é arrebatamento. Aí começar a ouvir no mundo inteiro, Japão, China, Estados Unidos, Afeganistão, Paquistão, Irã, e começar a mostrar os países, um aqui, outro ali, aqui e ali. Aí você vai lembrar que você é crente. Aí você vai lembrar que a Bíblia fala que o arrebatamento vai ser dessa maneira, porque a palavra arrebatamento significa, traduzido quer dizer ser tirado à força, ser tomado à força, de repente. Arrebatamento quer dizer ser tirado à força, de repente. Não é uma preparação, não, eu vou preparar porque de repente daqui meia hora não. Você está aqui, eu estou pregando, de repente chegou a hora, eu tiro, cai com o microfone, sumiu, acabou, passou o céu. Arrebatamento é ser tirado à força, ser tomado à força. Então o Senhor disse que o arrebatamento vai ser dessa maneira. E isso chama a nossa atenção, o que nós precisamos estar preparado, nós precisamos estar pronto. Nós não podemos estar envolvidos com as coisas da terra, que está tirando a nossa atenção do evangelho genuíno. Olha o que o Isaías ele fala, né? Gostaria de ter um bom tempo para falar, mas tem que encerrar.
Olha o verso de número 28 do capítulo 40 aqui de Isaías. Verso 28 do capítulo 40 diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Então veja que Isaías está sendo categórico e mostrando para nós que há uma diferença de Deus para nós. Primeiro ele está dizendo aqui que Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra, de tudo que na terra há, está dizendo que Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Está fazendo a pergunta: vocês não sabem que Ele não se cansa e que Ele não fica fatigado? Então ele diz: é inescrutável o seu entendimento. Nós não temos como entender, compreender o entendimento de Deus. No verso 29 ele diz que Deus, Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então ele mostra aqui para nós que na hora dessa inércia, na hora do cansaço, na hora da fadiga, se nós nos achegarmos a Deus, na nossa pouca força, nos arrastando, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele dá força àquele que está cansado. Olha, quando nós lemos o capítulo 11, exato. Quando nós lemos o capítulo 11, o verso 28 do Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus, Ele diz assim: ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. Ele conclui: e eu vos aliviarei. Mas eu estou cansado, mas para mim é mais conveniente ir para uma academia, concluir o meu dia na academia, do que descansar, do que receber o gozo de Deus, do que receber a graça, a força de Deus. Eu estou cansado, estou acabado, mas é melhor jogar uma bolinha, acabar o meu dia com futebol, com a galera, do que eu procurar refrigério em Cristo na casa de Deus. É melhor do que eu ir na casa de Deus, agradecer a Deus pelo que Deus fez pela minha vida. Então é melhor eu estar com os amigos, é melhor eu passear, perder tempo com alguma coisa, do que eu buscar a graça de Deus. Mas a Bíblia está dizendo: se você tem dito que você não tem mais força, se você tem dito que você está fraco, a Bíblia está dizendo que Ele dá força. Veja aí, 29, capítulo 40, 29 de Isaías: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então a pessoa tem força, mas está cansado, Ele multiplica a força desse que está cansado e que acha que não tem vigor. Então Deus, Ele tem o poder para dar a porção dobrada, para que nós possamos suportar. Meus irmãos, não existe super crente, não existe. Nós dependemos diariamente da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus na nossa vida, nós não conseguimos viver. Olha o versículo de número 30, ele diz que os jovens, quem nunca foi jovem, né? Eu sempre brinco, eu falo que as crianças não me enganam, nem os jovens, porque eu já fui criança e já fui novo. Eu conheço toda a história, a conversinha. Eu falo: não, eu já fui professor, eu saí pelos fundos, isso aí eu sei demais. Então, você não vai me enganar não, não tenta me conversa que eu sou professor nisso. Costumo brincar dessa maneira. E aqui a Bíblia está dizendo que os jovens se cansarão, né? Porque jovem é cheio de vigor, é cheio de força, está pronto para tudo. Quer dizer, a maioria dos jovens são assim, né? Nem todos, mas está dizendo: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente se cairão, vão perder a sua força, vão cair. Chega a hora que todos nós somos limitados, chega uma hora que acabou, não tem jeito, a gente vai parar. E quando acontecer isso, duas coisas: nós vamos estar esperando em quem? Em Deus? Ou nós vamos estar esperando em alguma outra coisa? O verso 31 diz que esses que acontecer, que vão parar, vão cansar,
O verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor, esses renovarão as suas forças, esses subirão com asas, como águias, esses vão correrão desesperadamente e não cansarão. E ele diz que esses caminharão e não se fatigarão. Tem uma diferença de caminhar e de correr. Caminhar é o nosso caminho contínuo, é o nosso dia, é um passo após outro passo. É como Jacó falou, né, que ele estava no pasto do gado, caminhando com as mulheres e com as crianças, para não cansar o povo. Então, de acordo com o gado caminhava, ele caminhava atrás, devagar ali no pasto do gado, para não cansar as mulheres nem as crianças. Então o crente precisa um passo por vez. Por isso que a Bíblia fala que a nossa caminhada, a nossa perseverança no Senhor, ela precisa ser constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque haverá uma recompensa. E agora correr, meus irmãos, correr é quando nós estamos numa missão, é quando nós estamos numa obra, é quando nós estamos tocando a trombeta, é quando nós estamos fazendo algo para Deus, no nosso trabalho, na missão de Deus. Então ele mostra aqui nessas duas coisas, na nossa caminhada ou na nossa corrida, nós vamos cansar e nós vamos fadigar. Mas aqueles que têm a sua esperança em Deus, as suas forças serão renovadas. As suas forças serão renovadas, vão subir como águias. Meus irmãos, subir como águia, presta bem atenção. Quando se diz subir como águia, nós sabemos que a águia, ela é a rainha, né, de todas as aves. Ela é a rainha, é a ave superior a todas. Não existe ninguém como a águia, nem o abutre, o urubu, enfim, ninguém como a águia. A águia, ela não bate muito as suas asas para subir, para voar, porque senão ela vai cansar muito. Então o que a águia ela faz? A águia, ela é estrategista. Em meio ao vapor, o vento, né, que está acima nos ares, aquele vapor quente, né, que sobe da terra, enfim, a águia simplesmente ela abre as suas asas longas e ela entra naquele vapor, ela vai naquele vácuo, ela vai girando naquele vácuo, vai girando e ela vai pegando altura, até que de repente ela some. A gente não consegue, nossos olhos não conseguem mais vê-la. Então ela deixa para bater as asas na hora que convém, a hora que ela precisa tomar uma nova direção ou enfim, então ela usa dessa maneira suas asas para não se cansar. Então nós que servimos a Deus, nós podemos descansar em Deus, confiar no Senhor, pedir a graça de Deus para nós vivermos, para nós fazer a obra de Deus, ou nós podemos confiar na nossa força, na força do nosso braço. Só que quando nós falamos da força do nosso braço, nós sabemos que nós somos frágeis. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, lá nos Salmos de Ana, quando Ana faz a sua, o seu salmo ali, a sua ação de graça a Deus pelo menino Samuel, ela falando a Deus ali, adorando o Senhor, ela diz que o homem, ele não prevalecerá pela força do braço. Ele não prevalecerá, por mais forte que o homem seja. Não existe ninguém forte para Deus. Quando nós lemos aqui esse capítulo de número 40, nós vamos ver que a Bíblia fala para nós, mostrando a grandeza, a supremacia, a excelência do poder de Deus, da grandeza de Deus. A Bíblia vai mostrar para nós que Deus, ele olha para a terra, ele olha para o mundo, e ele vê o mundo, as nações da terra, como o pó miúdo das balanças. Já pensou? A China, a Índia, mais de 1 bilhão de gente. Deus olha para aqueles países
ou enfim, as nações de forma geral, como fosse pó. Aí, quem sou eu no meio do pó das nações? Quem é você? Pó. Aí, no outro versículo, a Bíblia diz que o Senhor olha para a terra e vê a humanidade como gota de água no balde, como uma gota no balde. Aí eu olho, vejo o tamanho do mundo, 8 bilhões, quase 9 bilhões de gente, como uma gota dentro do balde. Eu olho e falo, onde que eu estou em meio a essa gota? Será que eu existo? Então, minha irmã, você não é nada. Meu irmão, você não é nada. Nós não somos nada, nós somos pó. O Senhor Deus, Ele nos escolheu, Ele nos fez para nós sermos únicos, exclusivamente adoradores. Todo ser humano foi escolhido para adorar a Deus, foi escolhido para uma missão, e a principal é adorar o Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei. Ué, Deus não está escolhendo pessoas que sabem. Deus está escolhendo você para Ele te ensinar, para Ele te instruir a fazer alguma coisa para Ele. Porque, meus irmãos, se nós não adorarmos a Deus aqui, se nós não dar glória para Deus aqui, nós não vamos para o céu, porque o céu é um lugar de adoração. Ah, eu não sei adorar, eu não consigo de jeito nenhum, não levo jeito. Então desculpa eu te dizer que você não será um herdeiro do céu, porque o céu é lugar para adoração. Quando nós lemos o capítulo 6 desse mesmo livro de Isaías, nós vamos ver Isaías falando lá no verso 2, 3, que ele vê os céus abertos, ele vê o trono de Deus, ele vê o Senhor assentado no seu trono, com o seu séquito na mão de glória. Ele diz que ele vê os serafins, com 6 asas, com 2 cobre os seus pés, com 2 voam, com 2 cobre os seus olhos. E a Bíblia diz que eles adoram a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, está cheia da sua presença. Aí nós vamos olhar no capítulo 5 do livro do Apocalipse, no verso de número 13, observa Apocalipse 5,13. Eu ouvi João dizendo, olha o que João fala: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então o céu, ou todo aquilo que Deus criou, foi criado para adorar a Deus. O salmista, no Salmo 97, ele diz que as folhas bate palma, as folhas das árvores bate palma para Deus. Os pássaros cantam a partir das 3 da manhã, né, adorando a Deus, adorando o Criador. A gente acorda com o canto dos pássaros, e nós acordamos, não temos coragem de dar um glória a Deus, de dar um aleluia. Cadê, meus irmãos, a nossa gratidão? Pastor, estou cansado. Mas você está pedindo graça, você está pedindo força para Deus, para você continuar a tua caminhada. Você está buscando a Deus no intuito de ir para o céu, ou você está buscando, entre aspas, a Deus com D minúsculo ou com a letra M, para ficar rico, para conseguir bênção, status, posição nesse mundo? A Bíblia diz que nós viemos para esse mundo nu. Nós não trouxemos nada, e certo é que nós voltaremos esse mundo também sem levar nada. Eu quero encerrar com o capítulo 12. Eu quero encerrar com o capítulo 12 de Lucas. O Senhor Jesus, Ele conta uma parábola para nós, para nossa meditação e conclusão.
Ele diz que havia um homem, um agricultor, que esse homem tinha uma tulha, um depósito muito grande, e ele havia feito uma plantação, e naquela época da sua plantação ele ia colher horrores, de maneira que aquele galpão imenso dele era pequeno, não daria conta de suportar a sua colheita. Então ele pensou consigo mesmo, né, Jesus dizendo: cara, eu vou derrubar todos os meus galpões, vou derrubar todos, e vou construir outros, muito grandes, enormes, imensos. Então assim ele fez, ele colheu horrores, e ele encheu tudo aquilo, estucou ali, o negócio ficou, meu Deus do céu, não dava para fechar. Ele olhou para tudo aquilo, para todos aqueles galpões, tudo lotado, cheio, ele olhou para tudo aquilo, e então ali ele respira fundo, ele abre a sua boca, Jesus dizendo, ele vai dizer: alma! O homem dizendo, com todo aquilo que ele colheu, ele vai dizer: alma, come, bebe, folga, descansa em paz, fique tranquila, porque o que tu tens, alma, é para muito tempo, é para perder de vista. Ele se exaltando com tudo aquilo que ele colheu, se exaltando: alma, come, bebe, folga, descansa, fica em paz, porque que tu tens. Aí o Senhor Jesus refuta e diz assim: louco, se nessa noite te pedires a tua alma o que tu tens e para quem será. Você já refletiu? Pastor, eu não tenho tempo. Meu tempo é meu trabalho, meu tempo é meu estudo, meu tempo é minha casa, meu tempo é isso, meu tempo é aquilo. Deixa para amanhã, deixa para depois. E se você ouvir uma voz e disser dessa maneira: louco, louca, o que tu está fazendo? O teu projeto é para quem? Se eu te pedir a tua alma agora, o que tu fez? Para quem será? Qual será a tua resposta? Então quem é sábio, meus irmãos, quem é sábio, ajunta a riqueza no céu. Saiba dividir o teu tempo. O tempo tem 24 horas. Fraciona o teu dia de 24 horas. Está na casa de Deus, né? Está de manhã, de tarde, de noite. Está na casa de Deus 2, 3, 4 vezes no máximo na semana. Isso não vai matar ninguém, não vai empobrecer, pode te enriquecer espiritualmente, mas te matar não vai. Aprenda a ser sábio. Quer ser próspero? Seja fiel a Deus, como eu falei no princípio. Os salmos, eu vou ler só esses salmos, eu prometo que eu encerro. Só 2 versículos, aliás, 3 versículos, que faz para a gente poder entender. Salmos 1, verso 2 e 3. Veja bem, Salmos de número 1, o primeiro Salmos da Bíblia, verso 1, 2 e 3. O Salmo 1 diz assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2 ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o versículo 3, o último, diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você está vendo? Quando o nosso compromisso é com Deus, tudo que nós fazemos, Deus prospera. Só que se o nosso compromisso não for com Deus, até o que nós não temos, diz a palavra de Deus lá em Mateus 25, vai ser tirado. Até o que não tem vai ser tirado. Já pensou: pastor, eu não tenho, como que eu vou tirar? Pergunta para Deus. Então as coisas de Deus é simples, as coisas de Deus é fáceis. Nós queremos de Deus, mas nós temos que nos dar para Deus. Foi como foi pregado aqui hoje na palavra inicial, como a esposa estava dizendo. É fácil, entrega a tua vida para Cristo. Ele entregou a dele por nós, ele deu a vida dele por nós. Por que nós não podemos dar a nossa para ele?
Pense nisso, medite nisso e saiba que se você está cansado, está fadigado, nessa noite o Senhor está te renovando pelo poder da sua palavra. Amém? As palmas bem alegres, exalta e glorifica o Senhor Jesus.